Eu nunca me identifiquei com essa galera cristã de direita. Eu sou católico e a maioria das pessoas que conheço, os pensamentos são voltados para o bem comum, ou seja, mais ligados aos pensamentos de esquerda. Mas é uma questão muito complicada, porque falam que católico não pode ser de esquerda. Qual a ligação entre esquerda e religião? Tipo, acho que o primeiro ponto que acho que é interessante a gente analisar em primeiro lugar é que a religião ela é um sistema de dogmas, de crenças, né? E tenta explicar a realidade a partir de uma perspectiva que acredita na força, né, de uma ou mais divindades, né? Aí vai depender de como cada religião está inserida em cada contexto histórico, em cada sociedade e tal. Dito isso, né, é importante também reforçar que a religião ela é uma parte constitutiva da formação da humanidade, né, sobretudo porque é uma forma de você conseguir exprimir explicações ali, produções intelectuais que ajudem a dar consistência para o mundo. E aí tem uma questão que é importante, que é a de entender que um marxista ele pode ser uma pessoa religiosa, né? Eu acho que é importante salientar que não há um teor proibitivo, né, com relação às questões das crenças pessoais da religião. Eu acho que essa é uma parada importante, porque o que importa de fato não é se a pessoa está inserida dentro de um contexto em que, enfim, né, ela vai ser questionada se aquilo é verdade ou não, né, etc, etc, etc. Mas é entender que para o marxista, e, portanto, se não for um marxista oportunista, não for um rebocado, um comunista, é preciso entender que a religião ela tem um papel que, em certa medida, nega alguns elementos, nem diria que nega, mas ela entende que alguns elementos que a religião dispõe para poder explicar as questões sociais e as questões do mundo não são elementos dotados de materialidade. Não são elementos dotados, né, de uma perspectiva de evidência. Essa é uma questão. Então, um marxista ele não pode ter uma relação com a religião em que essa religião, de alguma maneira, seja associada à forma de como ele vai analisar e de como ele vai pensar, né, o mundo e a política. O que não significa dizer que não existam movimentos de esquerda que se utilizem da religião e que conseguem organizar as massas trabalhadoras, organizar grupos, etc, etc. Acho que é importante lembrar isso, né, que existem uma série de organizações que vão, a partir dessa historicidade, a partir da sua organização, das lutas, da comunidade, de como aquilo historicamente se posiciona, né, existe, vai sendo construído, que vão se utilizar desses elementos, né, que vão, muitas vezes, ter políticas, ter agrupamentos, ter formas de organização que têm, de alguma maneira, uma certa perspectiva e uma certa visão sobre a religião que são interessantes para a organização da classe, em certo sentido. Como, por exemplo, a própria perspectiva da teologia da libertação, que é uma parada que é muito presente, assim, né, dentro de vários movimentos sociais no Brasil, um negócio que é muito presente mesmo, e tenta ver por uma outra perspectiva a maneira de como a religiosidade vai incidir no processo organizativo da classe trabalhadora. Mas a questão, né, para os marxistas-leninistas, né, é de que justamente a religiosidade, né, a religião, ela não pode ultrapassar, primeiro, esse elemento de constituição da análise política e também não pode ser utilizado de uma maneira que isso vá atender a interesses reacionários em uma política contrária ao processo de emancipação da classe trabalhadora. Essa é a grande centralidade do problema da religião. E quando a gente para pegar um exemplo como a Igreja Cristã Ortodoxa, que vai acabar durante a União Soviética, né, que vai implementar ali a perspectiva do Estado ateu, a Igreja Cristã Ortodoxa, ela era uma igreja que tinha um poder institucional e social, portanto não, mas ela tem um poder por um controle político e que vai, né, formar socialmente, culturalmente a sociedade do Império Russo, etc, 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 a partir de uma lógica, a partir de uma dinâmica em que essa instituição serve para atender aos interesses da classe dominante daquele período, que são a burguesia conservadora, alguns setores até da burguesia liberal não, né? Tem essa parada mais da laicidade do Estado e tudo mais, mas vai servir para atender aos interesses da nobreza, da burguesia mais conservadora, do czar. Então, na verdade, a grande questão é sempre pensar a partir
dessa perspectiva. Como aquela expressão cultural, social, religiosa se expressa a partir da sua relação com o mundo político e com as coisas como elas estão dadas na realidade. Acabei de ver que o Pedro também emendou a pergunta. Eu penso muito... Peraí, deixa eu ler primeiro do Tom Santos aqui. Gaio Fato, eu sou do candomblé e fazemos uma leitura do papel político do nosso culto. Afinal, a nossa religião só existe porque o escravizado se revoltou violentamente contra seu senhor. Buscamos retomar essa perspectiva no nosso terreiro, no sentido de tomada de propósito para além da liturgia. Isso aqui é muito bom, porque eu acho que exprime muitas vezes uma outra perspectiva do que essa organização social, a partir da religiosidade, pode inferir, pode formar. Que é uma parada que o Walter Benjamin falava muito sobre essa ideia de uma resistência contra uma história do progresso, uma forma de preservar essa memória, de preservar essa narrativa e tal, como uma maneira de também preservar a existência daqueles que padeceram pela dominação de uma religião dominante, que no caso, acho que a gente pode dizer mundial, são as igrejas de matriz judaico-cristã, que se expandiram pelo mundo a partir do processo de colonização. Ou há esse movimento que se inicia lá nas cruzadas, tá ligado? Na verdade, que se inicia bem antes. A gente pode até pensar que esse processo de viabilização de uma expansão como movimento de poder político está muito associado também à formação dos reinos na Alta Idade Média, com a conversão de Clovis I, rei dos Merovingios, que é batizado e passa a ser o salvaguarda da Santa Sé Católica. Da Santa Sé Católica, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque tem isso. A gente às vezes esquece que a religião institucionalmente, ela também passa por movimentos de conflito interno. Por quê? Porque esses conflitos internos são condizentes justamente às questões políticas que cercam cada uma das doutrinas e dos pensamentos. Então, para a Igreja Católica ter conseguido se tornar dominante nesse contexto, ela precisa se tornar dominante a partir da aplicação do pensamento e da organização de certas políticas que vão beneficiá-la, que vão beneficiar aos grupos que são seus aliados. Certos setores da nobreza, certos setores de famílias reais, certos setores de comerciantes, tá ligado? Então, essa ligação, ela existe, ela é muito forte. Quando a gente para analisar, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai perseguir durante a Idade Média muito mais virulentamente, sei lá como é que fala essa palavra, mas vai perseguir com muito mais afinco as religiões que eram cristãs na Europa, mas que eram heréticas. O que significa isso? Cujos princípios, cujo funcionamento, cuja perspectiva é uma perspectiva que é vista de maneira negativa pela institucionalidade religiosa dominante. Então foi fundamental, né, para a Igreja Católica conseguir aplicar isso de maneira militarizada. A conquista é isso, a colonização é isso, as cruzadas são isso. O próprio discurso civilizatório do século XIX se apoia muito nessa ideia. Então eu acho que é também importante, né, para a gente poder fazer uma ponte com uma coisa que o Pedro havia comentado em seguida, eu penso muito nas eleições aqui do Brasil, como que a galera cristã se identificou com o Bolsonaro, pregando tanto ódio e segregação. Parece que eles nunca leram a Bíblia. Mas a questão é justamente essa, né? A Bíblia ela é um texto. A Bíblia é um texto e não somente ela é passível de interpretação, né, de quem está lendo, de quem a está realizando, mas é importante que a gente não faça, né, não tenha o comportamento de ter uma visão que indique que a Bíblia é alguma coisa. Porque a Bíblia ela não é nada se a gente não contextualizar e não identificar quem está lendo a Bíblia, em que contexto está lendo a Bíblia e para que está lendo a Bíblia. Então não é à toa que a gente tem hoje no Brasil um movimento muito forte atrelado a essas igrejas neopentecostais, a alguns agrupamentos assim, e é aquela coisa de novo. É importante dizer que existem classes dentro desse processo, tá ligado? É isso, são parênteses importantíssimos. Mas esses instrumentos, né, na atualidade, eles são muito pensados, por exemplo, por uma perspectiva de associação da religião com, por exemplo, a teologia da prosperidade. Não é à toa que a gente vê algum cara como Pablo Marçal parecer um pastor, porque ele é um pastor. Então, é aquela coisa. A forma de como isso vai se organizar, e aí isso corresponde, Pedro, por interesses políticos. Então, essa capilarização, esse discurso, essa política, ela atende a um determinado grupo.
ela atende aos interesses políticos, aos interesses econômicos, principalmente, de determinados grupos sociais. De determinados grupos, tá ligado? E aí, o sentimento que se cria nessa perspectiva que tem financiamento, que tem isenção tributária. Igreja no Brasil não é tributado. E agora, com a reforma tributária, que foi passada ano passado, as instituições educacionais tiverem uma pessoa jurídica vinculada a uma instituição religiosa, não serão mais taxadas. Ou seja, o Edir Macedo vai abrir uma faculdade. Como, se eu não me engano, ele já fez. A Faculdade Vitória em Cristo. Tem uma série de mecanismos que vão viabilizar esse projeto político e econômico. E aí a brisa, e eu acho que essa é uma questão interessante, as pessoas são pegas por essa lógica porque em um cenário de degradação e destruição do capitalismo, discursos como esses, de coach, de prosperidade, de redenção, fazem muito sentido, porque tá todo mundo fudido. Então isso acaba servindo, de alguma maneira, como uma... tinha uma palavra para isso, mas eu esqueci. Mas isso acaba servindo como um conjunto de ideias que ajudam, de alguma maneira, a besuntar a pessoa de esperança. E aí acontece uma outra coisa interessante, que é a orientação e a formação política e como ela é expressa nos cultos, nas palestras, nas aulas. Ela forma comunidades extremamente sólidas, enraizadas, tá ligado? Por isso que essas comunidades, muitas vezes, são essas comunidades que fazem um trabalho imediato para a classe trabalhadora, né? O que a gente poderia chamar de trabalho de base, né? Um trabalho mais imediato ali das questões mais urgentes e mais conjunturais da classe, que faz com que esse vínculo seja mais forte. Então eu acho que tem muito disso, né? E tem muito desse processo de uma idealização dessas figuras que representem essa prosperidade. Porque elas passam a entrar nessa dinâmica discursiva, nessa dinâmica de convivência, nessa dinâmica, nesse processo histórico, como verdadeiros messias. Pessoas que estão ali para expressar a palavra da salvação. E a palavra da salvação, ela é, ao mesmo tempo, um discurso de caráter e fundo religioso que é utilizado para viabilizar e naturalizar dinâmicas e pensamentos que levem à promoção e ao cultivo de ideais de empreendedorismo, de vitória pessoal, pensados e vestidos como bênçãos, como uma resposta pela sua oferta. Então acho que isso é interessante, né? É essa perspectiva de ter uma dinâmica meio sacrificial, sabe? Você sacrifica alguma coisa e você receberá a bênção divina. Você receberá aquele retorno. E como existem relatos, e olha só que interessante, né? Como essas organizações, elas são muito preocupadas com a narrativa histórica. Quando você tem um relato de uma experiência disso, isso se torna palpável. Você está vendo com seus próprios olhos a manifestação divina da prosperidade. Está ali no Messias, está ali no representante, está ali na pessoa que está sendo abençoada, está ali no tiozinho que pediu um carro e conseguiu. Muitas vezes essas conquistas como mobilizações da comunidade no geral. Então percebe que é um discurso que se reforça. Em uma dinâmica em que isso representa os interesses de uma determinada classe dominante, isso vai ocasionar uma mobilização cada vez maior e uma conquista cada vez maior dessas pessoas. Justamente por isso. Porque há a possibilidade da resolução dos problemas de caráter mais imediato. Algo que é orientado perfeitamente pelo acúmulo de recursos e que torna isso possível. Isso é importante. A Jux 27 tem um detalhe importante. Essa perspectiva, ela tangencia, ela trabalha com a ideia de que essa prosperidade depende desse lugar, né, da concessão, do sacrifício. Então, nem todo mundo será abençoado. É uma corrida. Se torna uma corrida. É algo que assim, né, gente, reforça e muito os aspectos relacionados à forma de como o poder está constituído e como ele vem sendo construído para e pela classe dominante.
E aí eu acho que esse debate no Brasil, sobretudo quando a gente trata de religiões, né, nesse papel político e tal, a gente percebe que há um avanço muito grande desses setores hoje em dia. Em um momento em que, olha só, a economia política brasileira avança com programas de austeridade, de privatização, de corte de gastos, de mercantilização de vários elementos da vida. Então as pessoas, isso é muito foda, as pessoas em um processo de busca por um lugar de uma, não diria de uma não alienação, né? Porque eu acho que em um certo sentido não tem como a gente não se alienar. Mas há a busca de um lugar que seja a contramão da mercantilização. Porque a mercantilização da vida, todos os elementos que vão transformando os serviços básicos e tudo aquilo que a gente entende como necessário para a vida social em mercadoria, é justamente o avanço do capitalismo sobre essas estruturas. E o capitalismo opera como uma religião. Ele opera de uma perspectiva religiosa. É uma religião que não tem dogma. É uma religião cujo culto é essa conquista permanente. Então, o que você faz? Você consegue chamar essa pessoa para ela, ao mesmo tempo, criar um sentimento de comunidade que possa retirá-la desse lugar do processo de alienação capitalista, do processo produtivo da alienação capitalista, e, ao mesmo tempo, você consegue fazer um retorno para que ela se adeque às dinâmicas discursivas capitalistas. As dinâmicas discursivas da classe dominante de cada período. Porque a gente pode até parar para pensar que na Idade Média o capitalismo não era algo. A igreja e essas forças dominantes atuavam no controle institucional e no controle político para garantir o seu controle de outra forma sobre outras coisas. E aí, então, é sempre importante perceber isso, né? A religião ela é parte de um processo construído também pela dinâmica das relações econômicas. Por isso que a alteração radical dessas condições econômicas, dessas condições políticas, sobretudo, vai significar também uma alteração, um repensamento sobre a forma de como esses discursos, esses interesses, essas perspectivas estão existentes. Por isso que muitas igrejas odeiam os comunistas. Claro, muitas organizações religiosas, muitas pessoas famosas odeiam os comunistas. Claro, é evidente. Não só porque o marxismo, o leninismo, ele é, pelo seu princípio filosófico, uma teoria ateia. Ele é ateu. Porque, bom, se é uma teoria que é baseada na perspectiva evidencial da ciência, né? Na perspectiva de, não só de evidência da ciência, né? Porque tem um debate também sobre isso. Mas, tipo, se ele é uma teoria que é baseada nesse estudo científico da materialidade, então não tem como a gente se utilizar, enquanto marxista, de uma explicação metafísica, de uma explicação ideal da existência de alguma força do universo para poder explicar o mundo que a gente existe, que a gente está. Isso não é possível. Não é possível. Tá? A utilização dessa perspectiva, ela não é possível. Mas não por isso. Essas igrejas e organizações odeiam os marxistas por quê? Porque os marxistas questionam a ordem social aonde essas organizações estão inseridas. Questiona o papel da religião e o papel da religião enquanto institucionalidade, tá ligado? Enquanto institucionalidade. E essa institucionalidade se reflete perfeitamente na forma de como a política do mundo está organizada. E, portanto, de qual classe domina essa política. Né? Da mesma forma, o cristianismo no Império Romano, ele não era cultuado como religião oficial. Os cristãos eram perseguidos. Por que eles eram perseguidos? Porque na visão geral, na visão dominante, que era a visão politeísta, com vários deuses e parará, várias outras formas de cultura, de sociabilização desse culto, dessa cultura, blá, 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 o cristianismo questionava essa ordem social. E, portanto, ele não era visto como uma ordem a ser estabelecida como normal. Por quê? Porque a normalidade construída pelas classes dominantes romanas historicamente estava ligada à forma de como essa religião politeísta era utilizada. Por N razões. E aí o cristianismo tem suas particularidades, tem suas perspectivas, que vão, para aquele período histórico, fazer mais sentido dentro daquela geografia local. E aí, é claro, esses cristãos que odeiam os comunistas odeiam pelo mesmo motivo, por esse motivo. Porque os comunistas, de alguma maneira, questionam a forma de como essa religiosidade se expressa nas relações sociais públicas. Nas relações sociais que dizem respeito à comunidade.
dizem respeito à forma de como todas as coisas existem. E, sobretudo, questionam uma ordem dominante. Questionam uma ordem política. Mas é isso. Espero que tenha dado para responder a pergunta. Falei pra caralho, porra.